Legislação de trânsito, aula 4. Penalidades. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador. Proprietário. Ele é responsável pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições. Condutor. Responsável pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Embarcador. É responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido. Transportador. É o responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total. O transportador e o embarcador são solidariamente responsáveis pela infração relativa ao excesso de peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite legal. As penalidades são as seguintes. Advertência por escrito. Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Multa. Toda infração é passível de uma penalização. Uma multa, por exemplo. As infrações de trânsito são classificadas pela sua gravidade em leves, médias, graves e gravíssimas. Aqui nós temos uma tabela com os valores e pontuação de multas. Quanto à gravidade, ela pode ser leve, média, grave e gravíssima. Valor da leve, R$ 88,38, 3 pontos no prontuário do condutor. Média, R$ 130,16, 4 pontos. Grave, R$ 195,23, 5 pontos. Gravíssima, R$ 293,47, 7 pontos. Somente a gravíssima tem um fator multiplicativo. Ela pode ser multiplicada por 2, no caso, 2 vezes o valor de 293,47, que dá um total de 586,94. Gravíssima 3 vezes, valor R$ 880,41. Gravíssima 5 vezes, R$ 1.467,35. Gravíssima 10 vezes, R$ 2.934,70. Gravíssima 20 vezes, R$ 5.869,40. Gravíssima 60 vezes, R$ 17.608,20.
A pontuação da gravíssima permanece a mesma, 7 pontos. Para algumas infrações, em razão de sua gravidade e consequência, a multa poderá ser multiplicada em 2, 3, 5, 10, 20 ou até 60 vezes. Para a contagem dos pontos, é considerada a soma das infrações cometidas nos últimos 12 meses, a contar regressivamente da data da última penalidade recebida. Temos como penalidade a suspensão do direito de dirigir. Ela terá como uma medida administrativa o recolhimento da CNH, que somente será devolvida após o término da penalidade e da realização do curso de reciclagem. O condutor terá a CNH suspensa quando atingir no período de 12 meses 20 pontos, se tiver duas ou mais gravíssimas. Se somar 30 pontos e se tiver apenas uma infração gravíssima. Se somar 40 pontos e não precisa ter nenhuma infração gravíssima. Todas no período de 12 meses. Algumas infrações que prevêem a suspensão do direito de dirigir são as seguintes: dirigir sob o efeito de álcool ou substância entorpecente que determine independência, segundo o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro; dirigir perigosamente, ameaçando os pedestres ou outros veículos, artigo 170 do Código de Trânsito Brasileiro; participar de competição não autorizada na via, racha, demonstração de perícia, segundo o artigo 174 do Código de Trânsito Brasileiro. Os prazos para aplicação da suspensão do direito de dirigir são os seguintes: o infrator que atingir a contagem de 20, 30 ou 40 pontos no período de 12 meses ficará suspenso pelo prazo de 6 meses a 1 ano e, no caso de reincidência, no período de 12 meses, de 8 meses a 2 anos. Nas normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, cujas infrações prevêem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 anos a 8 meses, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional. E no caso de reincidência, no período de 12 meses e de 8 a 18 meses. O condutor que exerce atividade remunerada, a suspensão da CNH somente ocorrerá com 40 pontos, independentemente da gravidade das infrações cometidas. Será facultado participar de curso preventivo de reciclagem sempre que, num período de 12 meses, atingir 30 pontos. Cassação da CNH. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação ocorrerá quando? A cassação é perder a carteira. Conduzir qualquer veículo com direito de dirigir suspenso, o condutor for condenado judicialmente por delito de trânsito, ele pode perder a definitiva. O condutor for reincidente no prazo de 12 meses nas infrações previstas no inciso 3 do artigo 162 e nos artigos 163, 164, 165, 173, 174 e 175 do Código de Trânsito Brasileiro. O condutor com habilitação cassada ficará impedido de conduzir veículo por 2 anos. Após esse período, a habilitação poderá ser requerida novamente, submetendo o condutor ao processo de habilitação da CNH na forma estabelecida pelo CONTRAN.
Mais uma penalidade, cassação da PPD. A PPD é permissão para dirigir, é a carteira provisória. A cassação da permissão para dirigir ocorrerá se o condutor, no período de 12 meses, cometer infração de natureza grave ou gravíssima, ou for reincidente em infração média, ou seja, 2 médias. O infrator terá que reiniciar todo o processo de habilitação. Frequência obrigatória em curso de reciclagem. O infrator será submetido ao curso de reciclagem quando suspenso o direito de dirigir, se envolver em grave acidente, ou sinistro para o qual haja contribuído, condenado judicialmente por delito de trânsito, a qualquer tempo, se for constatado o risco à segurança do trânsito. Falamos sobre as penalidades. Agora vamos falar sobre medidas administrativas. Lembrando que 98% das penalidades que podem cair na sua prova, a resposta será multa. As medidas administrativas, elas começam com a letra R. A única exceção é o excesso do transbordo de carga. Algumas infrações, além da penalidade, elas podem ter uma consequência administrativa. O agente de trânsito ele deverá adotar medidas administrativas cujo objetivo é impedir que o condutor continue dirigindo em condições irregulares. Uma das medidas administrativas, retenção do veículo. O veículo será liberado quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração. Não sendo possível sanar a falha no local da infração, o veículo deverá ser liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do CRLV. Não se apresentando o condutor habilitado no local da infração, o veículo será removido a depósito. Remoção do veículo. O veículo será removido para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via. A restituição do veículo ocorrerá após o pagamento das multas, taxas e despesas da estadia. Lembrando que a apreensão do veículo não existe mais. Era uma penalidade, agora mudou para remoção do veículo. Remove para depósito. Recolhimento da CNH ou PPD. Se dará mediante recibo, além dos casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, quando houver suspeita de sua adulteração ou inautenticidade. Recolhimento do CRV, que é o Certificado de Registro do Veículo. Ele será recolhido mediante recibo, além dos casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, quando houver suspeita de sua inautenticidade ou adulteração ou se alienado o veículo e não for transferida sua propriedade no prazo de 30 dias. Recolhimento do CRLV, que é o Certificado de Licenciamento Anual. Ele será recolhido mediante recibo, além dos casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, e quando houver suspeita de sua inautenticidade ou adulteração, e se o prazo de licenciamento estiver vencido, ou no caso de retenção do veículo, e se a irregularidade não puder ser sanada no local. Transbordo do excesso de carga. É a única medida administrativa que começa com a letra T. Ocorre quando o veículo estiver transportando peso acima do permitido. É condição para que o veículo possa prosseguir a viagem. Não sendo possível o transbordo, o veículo será recolhido ao depósito, sendo liberado após sanada a irregularidade e
pagas as despesas de remoção e estada. Recolhimento de animais soltos. Os animais soltos nas vias serão recolhidos pela autoridade de trânsito e devolvidos aos proprietários mediante pagamento de multas. Realização de exames. Poderão ser solicitados novos exames para certificar o estado do condutor. Realização de testes de alcoolemia ou perícia. O condutor poderá ser submetido a testes, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Crimes de trânsito. Classifica-se as infrações descritas no CTB em administrativas, civis e penais. As infrações penais resultantes de ação delituosa estão sujeitas às regras gerais do Código Penal e pelo Código de Processo Penal. Homicídio culposo. Artigo 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Penas: detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. A pena é aumentada de 1/3 à metade se o agente não possuir permissão para dirigir ou CNH, praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada, deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente, no exercício de sua profissão ou atividade estiver conduzindo veículos de transporte de passageiros. Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, penas: reclusão de 5 a 8 anos e suspensão ou proibição do direito de se obter permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Lesão corporal culposa. Artigo 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Penas: detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Aumenta-se a pena de 1/3 à metade se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 1º do artigo anterior. A pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. Se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. O artigo 304 fala da omissão de socorro. Deixar de prestar imediato socorro à vítima. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Está no artigo 305. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Embriaguez ao volante. Artigo 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa
que determine independência. Penas: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, ou sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN alteração da capacidade psicomotora. A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante testes de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Artigo 307. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. Participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Artigo 308. Penas: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Se da prática do crime previsto no capítulo resultar lesão corporal de natureza grave e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 3 a 6 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. Se da prática do crime previsto no caput resultar morte e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 5 a 10 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. Dirigir sem habilitação ou ainda se cassar do direito de dirigir, gerando perigo de dano, artigo 309, penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Entregar a direção do veículo a quem não tem condições de dirigir, não está habilitada ou tem habilitação cassada, artigo 310, penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Isso mesmo, dirigir sem habilitação gerando perigo de dano é considerado crime de trânsito. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança do local, gerando perigo de dano, artigo 311, penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Fraude processual, artigo 312, penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Infrações gravíssimas, 7 pontos. Infrações gravíssimas são as condutas mais graves no trânsito e, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, podem gerar penalidades mais severas como multas,
autos, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, CNH. Principais infrações gravíssimas: avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória, bloquear a via com o veículo, dar remoção do veículo como medida administrativa, veículo sem placa ou sem licenciamento, dar remoção do veículo como medida administrativa. Transitar na contramão, transitar sobre as calçadas, canteiros e acostamento, confiar o volante a quem, mesmo habilitado, não tenha nenhuma condição de dirigir, ultrapassar o sinal vermelho. Conduzir veículo sem habilitação, multa, multiplica por 3. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via ou demais veículos, da suspensão do direito de dirigir e recolhimento da habilitação e retenção do veículo para regularização. Dirigir com a carteira já vencida há mais de 30 dias, recolhimento da CNH. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer substância psicoativa que determine dependência, multa, multiplica por 10, suspensão do direito de dirigir por 1 ano. Disputar corrida, multa, gravíssima, multiplica por 10, suspensão do direito de dirigir e remoção do veículo e recolhimento da CNH. Estacionar em rodovias, vias de trânsito rápido ou vias com acostamento, da remoção do veículo. Transportar crianças menores de 10 anos sem observância das normas de segurança, retenção do veículo. Manobras perigosas, arrancadas ou frenagens bruscas, multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e remoção do veículo. Continuando com as gravíssimas, deixar o condutor envolvido em sinistro com vítima, não prestar socorro, podendo fazê-lo, multa, multiplica por 5 e suspensão do direito de dirigir. Deixar de dar passagem a veículos de emergência, deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea, deixar de reduzir velocidade perto de escolas, hospitais e locais com grande movimentação de pedestres, transitar derramando, lançando, carga que esteja transportando, retenção no veículo. Transitar em calçadas, passeios e passarelas, multa multiplicado por 3. Transitar em canteiro central, ilhas, refúgios, marcas de canalização e acostamento, multa multiplicado por 3. Transitar em velocidade superior à máxima permitida, acima de 50%, medida por instrumento hábil, multa multiplica por 3 e dá suspensão do direito de dirigir como penalidade. Ultrapassar bloqueio policial sem autorização, remoção do veículo. Ultrapassar pela contramão em linha dupla ou contínua. Dirigir veículo segurando, manuseando ou utilizando telefone celular, todas gravíssimas. Infrações graves, 5 pontos. As infrações graves de trânsito são aquelas que representam um risco significativo para a segurança viária e podem gerar acidentes ou transtornos significativos no trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro, CTB, estabelece deliberações para essas infrações, incluindo multas e adição de pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Principais infrações graves: não usar o cinto de segurança. Tanto o motorista quanto os passageiros devem utilizar o cinto de segurança.
Estacionar em locais proibidos, como calçadas, faixas de pedestres, ciclovias ou em locais onde há placas de estacionamento proibido. Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 50%. Dirigir acima do limite de velocidade, mas não ultrapassando 50%. Infrações graves. Transitar pela contramão em via de duplo sentido. Transitar com caminhão, ônibus, local e horários não permitidos. Transitar na faixa exclusiva. Efetuar conversões em local proibido. Transitar em marcha ré, salvo em pequenas manobras. Mais infrações graves. Estacionar em fila dupla da remoção do veículo. Estacionar afastado da guia da calçada em mais de 1 metro da remoção do veículo. Estacionar veículo na calçada, na faixa de pedestres, ao lado ou sobre canteiro central, refúgios, ilhas ou canalização, também da remoção do veículo. Estacionar em local e horários com proibição de parar e estacionar e deixar de usar o limpador de para-brisa em dias de chuva, infração grave. Transitar com o veículo com altura acima da permitida. Não usar o cinto de segurança, o condutor e passageiros da retenção do veículo. Seguir veículo em serviço de urgência com prioridade de passagem. Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braços ou luz indicadora, o início da marcha, estacionamento, mudança de direção ou de faixa de circulação. Transitar com farol desregulado ou com faixa de luz alto, ofuscando os demais condutores da retenção do veículo. Transitar com o veículo produzindo fumaça, gases ou partículas acima dos níveis admitidos pelo CONTRAN, retenção do veículo como medida administrativa. E transitar em velocidade acima de 20%, infração média. Seguir ambulância, bombeiro ou polícia em serviço de urgência, não usar cinto de segurança, ultrapassar pelo acostamento, dirigir com farol alto, atrapalhando outro condutor, estacionar sobre viaduto, pontes ou dentro de túneis. Infração grave. Infrações médias, 4 pontos. São aquelas de nível intermediário de gravidade que geram multa. Elas representam um risco moderado à segurança no trânsito e diz respeito às normas de circulação e ordem viária, mas não envolve perigo direto à integridade física das pessoas. Principais infrações médias, 4 pontos. Parar o veículo sobre a faixa de pedestres, na mudança de sinal luminoso, no semáforo. Parar na área de cruzamento, prejudicando demais veículos e pedestres. Veículo parado na via por falta de combustível. Estacionar a menos de 5 metros da esquina, no bordo do alinhamento da via transversal. Remoção do veículo. Estacionar diante de guia rebaixada, na entrada de garagens, da remoção do veículo. Estacionar diante de pontos de transporte coletivo, também da remoção do veículo. Estacionar, parar na contramão de direção. Estacionar em locais e horários proibidos pela sinalização. Velocidade máxima em até 20% medida por instrumento hábil,
nos radares, parar afastado da guia mais de 1 metro, não dar passagem pela esquerda quando solicitado, jogar objetos ou lixo na via, veículo imobilizado na via por falta de combustível, a pane seca, e dar remoção do veículo, todas médias. Deixar de fazer o registro de transferência do veículo no prazo de 30 dias. Dirigir o veículo com o braço para o lado de fora da janela. Dirigir o veículo utilizando-se de fones nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora ou de telefone celular. Infrações leves, 3 pontos. As infrações leves são aquelas que, embora irregulares, não representam um risco imediato à segurança no trânsito ou aos demais usuários. Principais infrações leves: transitar na faixa ou pista da direita quando esta for de circulação exclusiva, estacionar afastado da guia de 50 centímetros a 1 metro e dar remoção do veículo, estacionar em desacordo com a regulamentação, dar remoção do veículo, parar no passeio da calçada. Infração leve. Dirigir sem atenção ou com os cuidados indispensáveis à segurança, usar farol alto em vias com iluminação pública, ultrapassar veículo que integre cortejo fúnebre, usar buzina insistentemente entre as 22 horas e 6 horas. Espero que esse conteúdo tenha ajudado. Esse vídeo estará salvo no YouTube. Vocês podem rever a qualquer momento. Bons estudos e até a próxima aula rumo à aprovação.